Dando sequência à introdução à fisiologia do exercício, hoje nós vamos ver os efeitos fisiológicos do exercício. E para a gente entender o que são, de que maneira acontecem esses efeitos fisiológicos, nós precisamos tomar por base o que acontece antes do efeito, sem que o efeito aconteça. Ou seja, o que é o nosso estado de homeostase, aquele equilíbrio que nós já conversamos em outros momentos, entre as diversas variáveis fisiológicas. Então, o nosso organismo se encontra em equilíbrio nas condições típicas do repouso, diferentemente do que acontece durante o exercício físico, que representa uma forma de estresse, uma forma de distúrbio, é um estímulo gerado sobre o organismo e que vai causar modificações nas relações entre as suas variáveis fisiológicas. Existe uma outra forma de equilíbrio também encontrada, dessa vez não sob repouso, mas sob condições de estresse ou de distúrbio, que é o steady state, chamado em português de estado estável. É novamente uma forma de equilíbrio entre variáveis fisiológicas, mas dessa vez não mais sobre o repouso. O exemplo apresentado nessa figura mostra a variação da temperatura corporal durante um exercício em comparação com o que havia em repouso. A temperatura aumenta conforme o exercício vai sendo executado continuamente, até um momento em que você tende a encontrar uma certa estabilidade na temperatura. Ela aumentava por razões diversas, que a gente vai entender, e, num dado momento, houve um controle dessa elevação da temperatura, estabilizando seus níveis. O endocrinologista americano chamado Hans Selye, ainda em meados do século passado, apresentou uma série de estudos abordando um fenômeno o qual ele chamou de síndrome da adaptação geral, dentro da qual ele entendia que o organismo respondia a um determinado tipo de estresse em 3 fases muito bem apresentadas. A fase de alarme, que é quando o organismo entende, percebe esse tipo de estímulo, esse tipo de distúrbio acontecendo. A fase de resistência, que é o momento em que o organismo tenta lutar e tentar enfrentar esse tipo de distúrbio. E a fase de exaustão, que é quando o organismo não mais consegue resistir aos efeitos desse distúrbio. É importante frisar que o Hans Selye fazia seus estudos com ratos em laboratório e não sob situação de exercício e nem com seres humanos. Ainda assim, a gente não pode desprezar o valor das informações que ele foi gerando com suas investigações. De um modo geral, a gente assume que a síndrome de adaptação geral representa o que o organismo tenta fazer para poder se adaptar às condições que são impostas. Então, é uma forma generalizada de se adaptar a essas novas condições. Dentro disso, a gente precisa entender que o exercício físico representa, sim, uma forma de estresse fisiológico ao organismo. Isso porque, quando a gente faz o exercício, nós aumentamos a nossa demanda metabólica e realizamos mais contrações e relaxamentos musculares para poder mobilizar o nosso corpo. Isso vai fazer com que ajustes fisiológicos sejam necessários para que oferta e demanda energética entrem em equilíbrio, e em especial para que essa quantidade adequada de oxigênio e outros nutrientes cheguem até os músculos ativos. Também acontece uma maior produção de calor em função da conversão dos alimentos em energia utilizável para a contração e o relaxamento dos músculos. Esse aumento da temperatura corporal obriga o organismo a fazer novos tipos de ajustes para poder manter a temperatura num estado equilibrado.
O conjunto de efeitos fisiológicos que nós vamos abordar ao longo dessa aula se categorizam em dois grandes grupos. Os efeitos agudos, também chamados de respostas, e os efeitos crônicos, também chamados de adaptações. Toda vez que a gente faz um exercício e assumimos novamente o exercício como uma forma de distúrbio ou de estímulo ao organismo, a gente espera encontrar algum tipo de efeito agudo. A depender de qual variável fisiológica a gente está se reportando, nós vamos encontrar diversos tipos diferentes de efeitos agudos. Mas uma exposição contínua e frequente a vários estímulos ao longo de semanas, meses ou até anos tende a causar um outro tipo de efeito chamado de efeito crônico. Os efeitos agudos podem ser tanto excitatórios como inibitórios. É importante que a gente entenda isso. Quando eu faço alguma forma de exercício, algumas variáveis fisiológicas aumentam a sua atividade, como, por exemplo, o consumo de oxigênio aumentar, enquanto outras podem diminuir a sua atividade, como a atividade vagal cardíaca, que é entendido como o freio do coração. Se eu não repito mais esse exercício, ou quando eu interrompo esse exercício, a tendência é que aquelas variáveis que tinham se modificado para mais e para menos retornem ao nível de repouso novamente. Os efeitos agudos podem ainda ser subdivididos em efeitos imediatos e efeitos tardios. Vamos entender a diferença entre os dois. Efeitos agudos imediatos ou respostas imediatas são aqueles efeitos observados durante ou imediatamente após o exercício. E os tardios são observados horas ou dias após o exercício. Entre os exemplos mais clássicos de efeitos agudos imediatos, podemos citar o aumento da frequência cardíaca e o aumento da temperatura corporal e a diminuição da variabilidade da frequência cardíaca. Entre os efeitos tardios, o aumento da sensibilidade à insulina acontece após a realização do exercício e que pode durar até 2 ou 3 dias. Também o acometimento da dor muscular tardia, que é possível aparecer a partir de 24 horas depois da realização do exercício. E o surgimento da chamada hipotensão relativa pós-exercício, que também é uma redução da pressão arterial, em especial em indivíduos hipertensos, após a realização do exercício, fazendo com que os níveis na fase de recuperação pós-exercício da pressão arterial se encontrem abaixo daqueles encontrados antes de eu realizar o exercício. Essa é a chamada hipotensão relativa pós-exercício e que acontece, a depender da forma como o exercício aconteceu, algumas horas depois do exercício, podendo inclusive permanecer por até 48 horas. Existe também uma combinação de efeitos agudos tardios ao longo do tempo que podem formar o chamado efeito subagudo do exercício. Cada vez que eu faço um exercício, como essa imagem apresenta, eu tenho um efeito agudo tardio acontecendo. Como eu mantenho esse efeito agudo tardio acontecendo, como por exemplo a redução da pressão arterial no pós-exercício, aquela hipotensão relativa após exercício, se eu volto a fazer o exercício novamente, ainda sob efeito dessa hipotensão relativa, eu gero um novo estímulo que, como consequência, vai criar um novo efeito agudo tardio e por aí vai, até que o valor da pressão arterial em repouso passe a ser um pouco mais baixo, naturalmente, do que era antes de eu fazer exercício. O fato é que isso dura apenas alguns poucos dias, algumas horas. Então, se eu fico um período mais prolongado sem fazer exercício, por exemplo,
4 dias, uma semana, um mês, o valor da pressão arterial em repouso volta a ser aquele encontrado como se eu nunca tivesse feito exercício antes. Então, o efeito subagudo do exercício é entendido como um efeito cumulativo de efeitos agudos tardios. O efeito agudo tardio e o efeito subagudo do exercício, importante a gente entender, eles não são uma adaptação. Eles são ainda efeitos transitórios, têm curta duração. Aquele efeito que vai me gerar longa duração é o chamado efeito crônico ou adaptação. Esses são observados apenas após semanas, meses ou até mesmo anos, em decorrência da frequência contínua de sessões de exercício. Não é quando eu faço apenas um dia de exercício que vai aparecer um efeito crônico. Eu tenho que repetir isso ao longo de várias e várias semanas, meses e até mesmo ano, para poder encontrar alguma forma de efeito crônico. Um dos exemplos mais clássicos e fáceis da gente entender é o desenvolvimento da massa muscular a partir do treinamento de força. Quando eu faço levantamentos de peso ou exercícios que influenciam, que geram o desenvolvimento da força e da massa muscular, não adianta eu fazer exercício apenas um dia, que eu não vou me tornar mais forte. A chamada hipertrofia muscular não é decorrente de uma única sessão ou de um único exercício. A hipertrofia muscular só vai aparecer depois de algumas semanas de eu fazendo exercício. Então, o aumento da massa muscular, conhecido como hipertrofia muscular, é um efeito crônico ou adaptação do exercício. Agora que você entendeu o que são efeitos agudos imediatos, tardios e os efeitos crônicos, tem uma proposta para te fazer. Pense nas atividades que você costuma fazer ao longo do seu dia, sejam elas atividades domésticas, laborais, sejam elas de condicionamento físico ou prática de esportes, e perceba que tipo de modificação você consegue sentir no seu organismo. O que ficou diferente durante a prática daquela atividade ou daquele exercício e que parece que voltou ao normal quando você interrompeu o exercício. Tente perceber também, caso você seja um praticante de mais longa data, já há alguns meses praticando exercício de forma frequente, contínua, que tipos de diferença você consegue perceber no seu corpo, no seu organismo, em relação a o que era antes de você iniciar essa prática de exercícios de forma contínua. Essas diferenças vão ser importantes para você conseguir perceber os efeitos agudos e efeitos crônicos naturalmente encontrados e observáveis quando a gente pratica o exercício. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os princípios fisiológicos básicos. É uma dica importante, preste bem atenção no material que foi disponibilizado e assista a próxima videoaula, a aula número 4, porque vai te ajudar bastante a entender todos os processos fisiológicos que vão acontecer no seu organismo em decorrência do exercício, de uma forma lógica, intuitiva e bem fácil de entender. A gente se vê em breve, pessoal. Até mais!